Segundo exercício. Vamos lá. Comente esta afirmação. Todo corpo é constituído de átomos e, portanto, possui elétrons, prótons e nêutrons. Logo, todo corpo é eletrizado. A primeira parte está certa. Todo corpo realmente é constituído de átomos. É assim que a gente entende como as coisas são formadas. O átomo, se juntar um monte de átomo de ferro, você vai ter uma barra de ferro. Se você juntar um monte de... É claro, vai ter umas outras coisas no meio, né? Mas basicamente é isso. Se você juntar um monte de átomo de sódio e de cloro e sódio, você vai ter o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio. Você tem lá na tabela periódica vários elementos, todos eles são átomos diferentes que você vai fazendo as junções que vocês aprendem lá em química. Daí você tem os elementos que existem, certo? Lá na tabela periódica. E eles são, em essência, são formados de outras três coisinhas que são menores que eles. Que é o elétron, que fica orbitando aqui na eletrosfera, fica nas bordas, meio que voando em volta do núcleo, que é feito de prótons e nêutrons. O que é muito importante para a física aqui? Lá na química vocês estudam as ligações e o comportamento das substâncias que são formadas dos átomos. Legal, isso é na química. Aqui é muito importante para a gente a carga elétrica. Por quê? Porque é uma propriedade dos corpos que a gente tem que o próton, o elétron e o nêutron tem. Qual que é essa propriedade? São as cargas elétricas, o próton positivo, lembra PP aqui, ó, próton positivo, o elétron é negativo e o nêutron é neutro, né? Tá nos nomes. Carga positiva para o próton, carga negativa para o elétron e carga neutra para o nêutron, né? Normalmente, isso é verdade, até aí, beleza, perfeito. Aí ele conclui ali, logo todo o corpo é eletrizado. Não. Normalmente, o átomo no seu estado padrão, ele tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Se ele tem o mesmo tanto de próton e o mesmo tanto de elétron, ele, sei lá, tem 10 positivos e 10 negativos, é meio que como se cancelasse, e aí você tem uma coisa neutra, um corpo neutro. Mesma quantidade de prótons, mesma quantidade de elétrons. Todo corpo tem próton e elétron, mas se tiver o mesmo tanto dos dois, é um corpo neutro. Ele está com carga elétrica neutra. Para o corpo ser eletrizado, ele tem que ter uma diferença entre a quantidade de prótons e de elétrons. Ou tem que ter mais prótons ou tem que ter mais elétrons. E aí, tendo um dos dois a mais, se ele tiver mais próton, ele é positivo. Se ele tiver mais elétron, ele está negativo. Ele é eletrizado positivo e eletrizado negativo, certo? E outra, é sempre o elétron que é perdido ou ganho, tá? O próton nunca sai do núcleo. Se você pode ter um corpo que perde elétrons ou ganha elétrons. E aí, se ele perder elétrons, ele está perdendo coisa negativa, está sobrando coisa positiva. Se ele ganhar elétrons, ele está ganhando coisa negativa, então vai sobrar coisa negativa, certo? Beleza?